decidiu começar a apresentação explicando o que um produtor teatral faz fora do GTA, né? Então, é ele que vai fazer a contratação dos profissionais, então os atores, quem vai trabalhar por trás das cenas, preparação e manutenção do espetáculo, então, assim, até coisas pequenas, tipo a luz, a água, contratar não sei o quê, chamar não sei quem lá, o produtor teatral também faz isso. Acúmulo de recursos financeiros, que isso a gente vai falar mais pra frente, que é o que a gente faz no GTA, então, que é conseguir dinheiro pra peça, né? Ou apoiadores. Oi, Dini. Não, só falei que é uma das coisas aí, tipo... Sim. Vamos ver. Vai daí. Tá. E responsabilidade, porque você é responsável, óbvio, cada um é responsável por uma coisa, mas no geral é a pessoa que meio que tem que cuidar de tudo ali. Próximo. Tá. Vou falar sobre a história. E quando... Na origem do teatro, lá na Grécia Antiga, as peças eram financiadas pelos cidadãos mais ricos e o governo pagava a entrada dos mais pobres para patrocinar e tal. Na Idade Média, as peças eram religiosas, servindo como forma de divulgação dos ensinamentos da Igreja Católica e catequização. E o financiamento das peças era feito por pessoas de maior poder aquisitivo também. Na Inglaterra, no período elisabetano, tinha uma relação entre a Rainha Elizabeth I e Shakespeare, que ela patrocinava e tal, e ela ia ver as peças porque ela, tipo, apoiava o teatro e tal, E com o passar dos anos, novas formas de arrecadação de recursos foram surgindo e foi surgindo maior interesse de empresas no teatro para patrocinar. Então, aqui tem as leis de... Ai, desculpa. Não, tá, fala. Não, tudo bem, pode falar. Tá. E aí surgiram as leis de incentivo, que são leis tipo, que ajudam os atores e os produtores por meio de apoio financeiro do governo e o abatimento nos impostos pagos pelas empresas. Então, aí agora a gente vai começar a falar mais sobre o que a produção faz dentro do GTA, que é mais importante. Da Lei Rouanet, porque a gente sempre acha que a Lei Rouanet dá dinheiro. A Lei Rouanet, ela não dá dinheiro coisíssima nenhuma. A Lei Rouanet é o seguinte, você tem um projeto, eu tenho um Mambembe, tá? Quando é que a gente vai precisar para o figurino do Mambembe? Tanto. E é um que você tem que preencher projetos imensos e muito difíceis. Ele é tão difícil que tem gente que só faz isso da vida, é especialista, tá? Então, você vai lá botar, tem que ter para o figurino, aí coloca tudo que vai precisar. O que vai precisar para iluminação? O que vai precisar? Tudo que vai precisar em todas as outras produções. A gente chama de fazer a lei, né? A gente faz a lei, ou seja, faz esse projeto, envia, tá? O governo aprova ou não o seu projeto. Então, quando fala, foi aprovado na Lei Rouanet. Eu ganhei dinheiro com isso? Não, você não ganhou dinheiro com isso, você só foi aprovado na Lei Rouanet, certo? Muito bem, foi aprovado. Mas o que eu faço com isso, então? Para que eu quero essa lei, né? Porque aí você vai lá nos empresários, bate na porta deles, que é o mais difícil, certo? Que é um pouco o que a produção faz, depois ela vai falar, bate lá na porta, fala, olha, eu preciso de dinheiro para construir a peça Mambembe, eu vou gastar 10 mil reais, tá? 10 mil reais.
O cara, o que que faz? Ele te dá os 10 mil reais, se ele quiser, e se tiver a ver o produto dele com o que você está fazendo. Se eu for fazer uma peça infantil, eu não vou anunciar uma coisa de adulto. Para que minha empresa vai querer? Não tem nada a ver, né? Então, é uma peça infantil que eu vou apresentar e eu sou dos bolos Pullman. Então, quero divulgar bastante uma bolachinha nova para a criança que eu estou fazendo. Tá, eu dou os 10 mil reais para vocês. Eu tiro do meu bolso os 10 mil reais? Não. Isso é abatido do imposto que a empresa paga. Então, eu pago meu imposto de renda caríssimo, né? Imagina, a gente como pessoa física, os pais e as mães, a pai e a mãe de vocês, paga imposto de renda. Às vezes, a gente como pessoa física paga 1.000, 2.000, 5.000 de imposto de renda. Uma empresa dessa paga para o governo uma fortuna. Então, o que ela faz? Ao invés de pagar esses 10 mil reais para o governo, ela reverte esses 10 mil reais para aquele grupo de teatro que vai fazer uma bem. Por isso que é um apoio do governo. É um apoio do governo porque ele deixa de receber, mas não porque ele te paga alguma coisa. Então, tem informações errôneas por aí que falam que a Lei Rouanet dá dinheiro, que é um absurdo. Não, ela não dá dinheiro. A única coisa que o governo deixa de receber da empresa, sei lá, do grupo Pullman lá, que pagou para você. Por isso que é legal para o empresário. Por quê? Além dele não pagar para o governo, ele dá para a arte, ele consegue divulgar a marca dele. Então, se a gente consegue fazer essa barganha com o pessoal de botar o logo nos nossos folders, no convite, na camiseta, imagina esse pessoal. Eles conseguem um monte de coisa, né? Então, para isso, é uma coisa legal para quem está fazendo teatro, porque tem apoio, é uma concessão do governo de deixar de ganhar aquele dinheiro, e é legal para o empresário, porque ele vai fazer, querendo ou não, uma divulgação da marca dele dita de graça. Por que de graça? Porque aqueles 10 mil reais ele ia gastar, ele ia pagar de imposto de renda, só que em vez de ir para o bolso do governo, vai para a arte e ele ainda consegue divulgar a marca dele. Tá mais claro? Sim. Tá, então vamos continuar. Ô, Marlene, posso... Acho que pode estar meio atrasado, não sei, mas enfim. Posso só ressaltar uma coisa que eu lembro que ano passado, se eu não me engano, você chegou a comentar que nisso, um pouco do que gera desigualdade, assim, que comentam, assim, da Lei Rouanet, é que fica muito mais fácil de ser atrativo para as empresas apoiar um artista que já tem um renome, né, ou que já tem uma estrutura maior até de fazer um projeto que vai ser aprovado do que alguém que está começando, e daí já não tem tanta estrutura para criar um projeto tão bem estruturado assim para ser aprovado na Lei Rouanet, né? E isso eu acho que acaba, se eu não me engano, você chegou a comentar isso ano passado, que acaba gerando... não, mas claro, é aí que mora, aí eu acho que é o centro do problema da Lei Rouanet. Eu estou lá, sim, eu sou a pessoa que vou aprovar. Eu recebo um projeto de um show do Roberto Carlos e recebo um projeto do show da Marlene França. Quem eu vou aprovar? O Roberto Carlos ou a Marlene França? O Roberto Carlos. Né? Então, o cara, as pessoas destinadas que aprovam essa lei que fazem essa coisa não funcionar. Eu acho que isso sim deveria ser regulamentado. Eu não sei como, gente, medir isso. As pessoas que são mais famosas, como é que se mede fama? Não sei. Mas as pessoas que são mais... Espera um pouquinho. Não, eu só queria... tá. As pessoas que são mais famosas, tem tanto... Posso aprovar, sei lá, 10 dela e vou aprovar 20 de pessoas desconhecidas. Ou de pessoas que nunca tiveram esse apoio. Porque, claro, eu acho que foi o ano passado até que saiu, né? Que a Maria Bethânia tem a lei, em todos os shows dela aprovam a lei. Por quê? Porque ela é a Maria Bethânia, né? Mas a outra menininha que está começando não tem. É injusto a Maria Bethânia ter 10 leis aprovadas para 10 shows? É injusto. Eu acho que aí mora a injustiça mesmo nesse sentido. Mas não do governo dar dinheiro, né? Eu vejo muitas vezes falar sobre isso e eu acho que isso deveria ser mudado. Mas eu não... Sinceramente, não sei como poderia ser feito isso. E porque a Maria Bethânia também tem muitos mais recursos para fazer o show dela do que outras pessoas, né? Talvez ela nem devesse, assim, tipo, não proibindo ela, mas...
Nossa, tá travando Então, muito. Marlene, tem um... ela não precisa disso. Tem um cara... Vocês estavam falando agora de Lei Rouanet e eu lembrei que tem um cara na internet chamado Pirula, ele é um youtuber, que ele fez um vídeo explicando muito bem essa coisa de Lei Rouanet, quais são as injustiças e tal, apresentando números e dados mesmo. É longo o vídeo, mas eu acho que vale a pena, se vocês tiverem curiosidade. Depois manda lá no grupo de vocês, então, caso alguém te ver, né? Legal. Maneiro. Valeu. Enfim, pode continuar, meu áudio tá meio atrasado. Merda. Pode ir lá, vai, gente. Desculpa, Marlene, é que meu áudio tá muito atrasado. Eu tô estudando as coisas depois. Enfim, a produção. Tá. Então, uma das responsabilidades da produção é arrecadar e administrar as finanças do teatro. Então, assim, são os membros da produção que vão pensar como a gente vai conseguir dinheiro esse ano. Então, pode ser por rifa, que é algo que a gente já faz há 2 anos, deu super certo. Pode ser por festa, pode ser vendendo roupa na internet, que nem a gente pensou no começo desse ano. Enfim, todas as... como a gente vai conseguir o dinheiro. E a parte de administração é muito importante. Olha, é só comentar que essa parte de arrecadação tá um pouco ligada. A gente, às vezes, liga um pouco com a divulgação, né? Que, às vezes, faz sentido de você criar algo que você tem que arrecadar dinheiro das outras pessoas e você aproveitar para divulgar sua peça ou vice-versa. Na divulgação da peça, você aproveitar para render algo. Então, já começa a ter bastante dessa comunicação entre as produções aí, cara. Ah, sim. E também a parte que a Marlene falou, que tem que associar a peça com... Isso a gente vai falar melhor depois, mas enfim, associar a peça com o apoiador. Que isso, se acontece lá fora, também acontece aqui dentro. A gente busca também isso na produção. Então, a peça é de adolescente, vamos procurar quem? A Cia Lazer, a Teenager, essas coisas. Enfim, mas voltando de falar da administração, então, quem é da produção é que fica com o dinheiro. Então, assim, imagina se o dinheiro ficasse num cofrinho lá no camarim do teatro e aí cada um fosse pegar quando quisesse, o quanto precisa para sua produção. Ia ficar uma bagunça, provavelmente não ia dar pra gente comprar tudo que a gente quer. As pessoas, assim, iam falar, não, eu preciso disso pra mim, eu preciso disso pra mim, enfim. Então, quem é da produção é que cuida dessa parte. Então, por meio dos orçamentos e conversando com as pessoas, pesquisando o preço, a gente reembolsa. Então, assim, a sua produção precisa de tanto para isso. A gente sabe exatamente que cada um compra quantos tecidos, quantos metros, que tecido, maquiagem, tudo. E aí a gente vai reembolsando essas pessoas, então é uma administração mesmo. Então, assim, por exemplo, se a gente percebe, o cenário tá gastando muito, mas o figurino também vai precisar de dinheiro. Será que não é bom a gente conversar com o cenário do tipo, olha, será que não tem algumas coisas que dá para cortar, que a gente acha lá embaixo, que a gente consegue emprestado, enfim, para todo mundo se beneficiar, sabe, assim. Tem a parte de buscar apoiadores ou doadores de materiais necessários para a produção da peça, que é isso que o Gini fez, tipo, quando ele ficou no GTA. Eu posso até falar um pouquinho disso, né? Um pouquinho melhor, porque eu fiquei... Desde que eu entrei aí na produção, já fiquei direto nessa parte, né? E a questão de buscar... A gente chama, para começar, né? A gente chama de apoiadores e não de patrocinadores, porque o teatro, já que é da escola, a gente não é autorizado a receber dinheiro diretamente. Então, a gente pode arranjar materiais para, tipo, fazer parcerias com empresas que nos deem materiais. Daí, por exemplo, arranjar parceria com uma empresa que nos dá banner em troca da gente colocar a marca dela no banner, no folder e tal. Então, é um sistema muito de troca, sabe? É um sistema mesmo de venda. Do que eu vou ganhar se eu te der tal coisa, sabe? Então, você tem que sempre pensar nisso. E é por isso que a gente pensa muito nos nichos da peça. Por isso que a gente tem que pensar muito no que vai ser... Se a peça vai ser... para quais empresas a peça vai ser interessante, sabe? Então a gente pensa muito nisso, quem que vai estar disposto a nos apoiar e o que a gente pode oferecer para essas empresas. E é muito importante ter... Porque às vezes parece que vai ser um negócio muito quadradinho, né, de você mandar lá, porque a gente tem sempre a carta para os apoiadores, a gente manda e eles respondem e tal, mas às vezes você tem que ter jogo de cintura, porque às vezes demoram para te responder, às vezes parece que... Jura, teve vezes que pareceu que eu tinha levado um calote, assim,
uma empresa, eu achei que elas não fossem dar o material, então tem que ter jogo de cintura, assim, de você conseguir ir lá e manter um diálogo com a empresa, sabe? E você tem que ter uma linguagem também para conseguir manter um diálogo de uma forma harmônica, assim. Então é mais ou menos isso a parte dos apoiadores. E não é só, às vezes a gente pensa, é só mandar um e-mail, eles vão responder, pronto, tudo lindo, maravilhoso. Não, foi isso que o Johnny falou, você tem que conversar com a pessoa, enfim. Outra parte que auxiliar as outras produções é um pouco isso, assim, o que eu acho mais legal da produção é que você meio que sabe o que está acontecendo em todas as outras produções, principalmente por conta do dinheiro e porque você sempre tem que estar olhando para ver o que cada um vai fazer, o que cada um vai gastar, então isso é muito legal, você perceber que no final do ano óbvio que você não sabe tudo do que está acontecendo em outra produção, mas você tem uma noção de como estão sendo os figurinos que estão sendo comprados, você tem uma noção do cenário, como é que está ficando, a maquiagem, então isso é muito legal. E por não ser uma produção que faz tanta coisa manual, digamos assim, a gente passa até que uma parte do ano livre, né, porque a gente não tem que montar nada, sentar, costurar, não tem. Então a gente auxilia muito as outras produções, que é isso que está escrito aí. Cobrar e negociar os orçamentos das outras produções com prazos estabelecidos. Então, assim, isso do orçamento, a gente depois tem um slide mostrando o modelo do orçamento. A gente sempre estabelece uma data e aí vocês vão vendo o que vocês têm que comprar, porque vocês vão pesquisar, óbvio. Aí vocês sempre tentam achar o que é mais barato, o que vale mais em conta, sempre pensando assim. Aí a gente coloca uma data e a gente, às vezes, é bem chato, assim, de ter que ficar cobrando, porque o dinheiro uma hora acaba, às vezes você não entrega o seu orçamento e aí passa uns meses, você vem pedir um negócio, a gente fica tipo, não tem como a gente te dar isso. E aí acaba que faltam algumas coisas. Então é muito importante isso de cobrar e de negociar, porque as outras produções não têm noção do que está acontecendo. Então a maquiagem não sabe o que está acontecendo no cenário, e aí às vezes pede muita coisa, é muito dinheiro. E aí a gente fica tipo, não vai dar. Então a gente sempre tenta negociar. Então, será que o grupo não pode dar algumas coisas, tipo a cola, sabe? Será que cada um não pode trazer sua cola em vez da gente ter que comprar esse tipo de coisa? Será que já procurou o tecido mais barato? Não tem outras opções? Por exemplo, ano passado o tecido de banana era muito caro, no final deu para comprar. Mas se não desse para comprar o tecido de banana, será que não acha mais barato em nenhum outro lugar? Ou, vocês não querem pensar pelo menos numa opção B, caso não dê para comprar o tecido de banana? Então, são coisas assim. E o último tópico da comunicação com a criação gráfica é mais essa parte... Posso só ressaltar um negócio nessa parte da distribuição, na distribuição entre as produções? Sim, é que... Não, só falar que é um negócio assim, que é muito importante, né, já para avisando aí as produções, que é muito importante essa questão dos prazos e muito importante a questão de vocês sempre estarem em contato com a produção, falando das suas necessidades e conversando e compreendendo as necessidades da produção, compreendendo o que dá para pagar, o que não dá, tal. E é muito importante para você já ter isso em mente, já para vocês já chegarem preparados, porque muitas vezes a gente já foi colocado em situações complicadas, assim, de tudo bem, a gente tem dinheiro para uma coisa, mas o pessoal já comprou para outra coisa, então a gente tem que tirar dinheiro de tal área para dar para outra, porque eles compraram sem conversar com a gente, então é um negócio que atrapalha toda a peça, sabe? E aproveitando esse gancho já, vou falar um negócio que deu problema no passado, mas que é uma analogia, que a gente tem aí uma analogia criada que o Arthur fez, né, um poema bem legal, isso, comparando as produções como se fosse produção da peça como se fosse um corpo humano, e é dito que a produção é o coração da peça, né, justamente por isso, porque a gente tem que saber onde que a gente vai colocar o dinheiro para cada produção e tal. Eu tenho certeza que algumas pessoas devem estar um pouco revoltadas porque eu revirando o olho agora, mas devem estar revirando o olho e tal, mas justamente por causa dessa distribuição, né? Porque a gente arranja o dinheiro e distribui para o espetáculo se tornar possível e da melhor forma possível, de um jeito equilibrado, para o cenário não estar com muito mais coisa do que o figurino, por exemplo, né? Então esse equilíbrio se dá muito por causa dessa distribuição também. Vai lá, Maria.
Não, então, ano passado foi um ano que a peça gastou muito, porque fazia parte da peça mesmo, não é culpa da gente, não. Fazia parte da peça ter muito cenário, muito figurino, muita maquiagem. Então, às vezes, a gente assustava, assim, tipo, mandava umas listas com várias coisas para comprar, a gente ficava, meu Deus. Então, não pensem, tipo, eu lembro que eu fiz muito isso ano passado, de ficar as férias inteiras mandando mensagem. Você vai hoje na 25? Mas o que você vai comprar mais ou menos? Não sei o que, não sei o que lá. Parece um pouco chato, mas é porque, às vezes, vocês entregam uma lista enorme com várias coisas para comprar, aí a gente fala, não vai dar. E aí vocês ficam chocados, tipo, como assim não vai dar, mas a minha produção só vai funcionar com tudo isso? Então, pensem antes, tipo, a gente sabe que tem produções que gastam muito, cenário, figurino e maquiagem, são as que mais gastam, isso é óbvio. Mas, às vezes, pensem, tipo, tem outra produção, ela também vai gastar muito, dinheiro não é infinito. Enfim, então essa coisa de a gente tem que tentar negociar com vocês e às vezes não dá para comprar tudo que vocês querem, é um pouco disso, assim, de botar a mão e pensar outras produções, sabe? Enfim, e a parte da comunicação com a criação gráfica, a gente colocou isso, tipo, como um tópico só, porque a criação é que cria os cartazes e os banners, né? E, como a gente falou, é a produção que vai, tipo, criar arte, né? E é a produção que vai atrás das empresas que podem fazer pra gente, os cartazes e os banners. Então, a gente sempre tem que mandar para eles, tudo bonitinho e tal, e é feio você tá fazendo, tipo, conversando com uma empresa, né, fazendo aquela coisa ali do apoio e tal, e você enrolar a empresa e não conseguir mandar as coisas na data. Então, a produção e a criação gráfica ficam bem juntas nessa parte da questão de receber nos prazos certinho a arte dos cartazes e a arte dos banners, porque a gente tem que mandar para pessoas de fora, entendeu? Então, é uma coisa um pouco mais externa, não é só tipo, atrasou aqui, são pessoas do teatro, tudo bem. Não, são empresas de fora. Por isso que a gente destaca essa parte da comunicação com a gráfica, que foi uma coisa que já deu problema, mas ano passado eu acredito que não, e esse ano também não vai dar. E essa questão dos prazos é até importante para a credibilidade do GTA com essas empresas, né? Se você entrega as coisas fora de prazo, você perde credibilidade com a empresa e fica mais difícil a gente fazer futuros acordos, ou até de fazer acordos para o próprio ano. Então é muito importante essa questão também. Aí agora a gente tem que reembolsar as outras produções quando o orçamento é previamente entregue, que é o quê? Você tem que avisar pra gente que você vai comprar alguma coisa. Você não pode sair na 25 de março, chegar, comprar um gato e falar, toma aqui, me dá o dinheiro de volta. Não é assim que funciona, entendeu? Mesmo que a peça precise de um gato, entendeu? Você vai ter que falar pra gente, olha, eu vou na 25 hoje e eu vou comprar um gato. Ok, aí a gente... E quando você já sabe o preço previamente, você tem que avisar a gente também. Aí tem aqui pesquisar e comparar preços, que assim, obviamente vocês vão fazer a pesquisa e comparar os preços já, mas aí caso o orçamento, tipo, não dê porque tá com falta de dinheiro, o que a gente vai chegar, tipo, nossa, será que não dá pra diminuir isso? Nossa, tal, e ficar te irritando até vocês conseguirem diminuir. E a gente também ajuda a pesquisar por coisas mais baratas. Tipo, pra que comprar uma peruca de R$50 se tem uma peruca de 20 que faz o trabalho, entendeu? Deus! Sim. Não, eu percebi, eu ia fazer aquela analogia, mas aí a pessoa ia ficar brava. Aí tem aqui, estabelecer as dimensões e o número de banners, cartazes e convites, que também vai estar no próximo slide, falando sobre. Mas, resumidamente, a gente decide qual vai ser o tamanho do banner, junto com a gráfica, né, e dos cartazes. E os convites também, mas normalmente não muda. Ano passado, se eu não me engano, os convites mudou. E também quantos vai ser, junto com a gráfica e com a Marlene. E outra coisa também é, tipo, decidir o papel de que vai ser feito. Aí tem aqui, organizar agradecimento aos apoiadores, doadores, todas as pessoas que contribuíram com o GTA e convidados do ARC, que é no último dia de peça da segunda, da primeira reapresentação, no caso. A gente vai chegar, agradecer todo mundo, a gente vai ter sacolinhas com doces e uma carta escrita, obrigado por ajudar o GTA, vocês são muito legais. Então, no último dia, não é? Foi o que eu disse. No último dia de apresentação.
Primeiro dia da reestreia. Não, eu disse o último É, dia da então- reestreia, não foi? Nossa, Tô então louca, então eu vi Mas errado. não é. Ah, sim. Sim, enfim, o último dia do ano, assim. Anyways, apresenta. é isso aí. A última Exato. apresentação. É isso. Mas. E também pros coordenadores, como o Carlos. É uma Muito parte um importante. pouco de política de boa vizinhança, sabe, assim, digamos. Então é pra, assim, óbvio, tem a parte do agradecimento, tipo, de verdade, mas é uma coisa, digamos, olha aqui, sabe, tipo, obrigada. É uma forma de uma boa imagem, sabe, assim, é isso que a gente quer passar. Tipo, olha, a gente lembra de você, a gente quer te agradar, sabe. Aproveitando. E também a gente... Enfim. Terminei, depois eu falo. Tá. E também a gente, além de ter um negócio no final, a gente também convida eles com um convite especial para os apoiadores que a gente faz. Nossa. Inclusive os coordenadores também, o diretor e tal. Uhum. E... Pode falar, Diego. Ah, tá. Você acabou já, Matheus? Ou tem mais? Já. Não, já acabei. Ah, de boa. Então, só falando um pouco dessa questão do agradecimento no último dia dos apoiadores, assim, tudo bem que é uma parte de meio de relações públicas, assim, da produção, né, Isso, de você essa palavra. manter essa imagem e tal, de você agradecer para manter uma imagem legal, tipo, essa é uma parte muito importante, a questão da imagem que o GTA passa, é a questão da nossa gratidão, mas existe mesmo uma gratidão muito grande, principalmente pelos apoiadores, né, para quem a gente faz convite especial, inclusive, e para quem realmente contribui para a peça, porque isso é muito importante, tanto para agradecer, porque eu acho que é um gesto de educação, assim, também, sabe, de você agradecer essas pessoas e essas entidades, né, e também é uma questão que, ao você fazer a imagem, essa imagem dessa gratidão e tal, você já consegue manter uma relação melhor com essas pessoas e entidades, e essas parcerias ou essa ajuda mútua, né, entre o GTA e a direção ou as empresas e tal, ela pode ser estendida, né, quando você mantém essa boa relação. Então isso é muito importante nessa questão da relação, e manter queiramos ou não, manter uma relação com o diretor e a coordenação, mesmo que a gente não goste ou que tenha nossas desavenças, é muito importante porque convenhamos, se o diretor resolver fazer a gente ensaiar no anfiteatro a partir de hoje, a gente não tem o que fazer. Então a gente precisa manter essa. Então essa é uma questão muito importante. E só ressaltar também que a produção às vezes dá muito essa impressão de que só trabalha com dinheiro, que a gente é a produção mais chata do teatro e tal, mas não é só dinheiro, sabe? Não é só buscar apoiador, não é só administrar dinheiro, também tem uma questão muito importante que a Marlene veio falar comigo e com o Arthur, que a gente não percebia muito isso ano passado, mas que é muito verdade, que a produção, ela inclui as famílias na peça, sabe? Ela inclui muito esses laços dos alunos com as famílias e tal, essas relações de familiares que ajudam na peça, a mãe da Bianca sempre ajudando, a avó do Emura, que costurou coisa no passado. Então, a produção, né, principalmente ali no folder que tem os agradecimentos nesse último dia, ela reforça no teatro esses laços familiares. Esses laços familiares são muito importantes. Exato. De famílias que se dispõem a ajudar a gente, de famílias que gostam do trabalho do GTA e se dispõem a ajudar a gente. Então é uma parte muito legal também da produção que às vezes passa despercebida, mas que é algo de muito valor. E não pensem que apoiador são só as empresas que dão pra gente banner, cartaz. Não, foi isso que o Johnny falou. Tem muita gente que traz comida pra gente, que costura, que dá tecido. Por exemplo, ano passado, quando eu fui na 25 com a mãe da Bia, eu falei, eu sou da produção, depois me passa tudo que gastou, eu te pago. Ela, não precisa pagar, não sei o quê. Então, a gente tem essa impressão que, apoiador é a teenager, é a Cia Lazer, é não sei lá quem.
Mas não, são as próprias famílias de vocês que ajudam a gente, mesmo em pequenas coisas. Então, é costurar, por exemplo, ano passado, a mãe da Laura, além da cesta de pão de mel, mas aí já é uma coisa, tipo, a marca mesmo, o chocolate, mas foi a Laura, por exemplo, eu ia agradecer a ela, que fez, tipo, a minha roupa de Dona Rita, porque eu sou um desastre para isso. Então, apoiador não são só as empresas, são as famílias de vocês que, tipo, sempre estão ajudando a gente e apoiando o GTA. Ó, resgatar isso, gente, é muito importante. A produção não é só dinheiro. Veja, o pessoal da divulgação, ele divulga o que a gente está fazendo e divulga o nome GTA. Mas quem mantém essas pessoas ao nosso lado é a produção. Se a produção não mantém essas pessoas do nosso lado, elas não ficam, né? Então, aquele bombonzinho no final do ano não é nada. Todo mundo sabe que aquilo não é nada, né? Mas aquilo chega para uma pessoa, lembraram de mim, perceberam a minha ajuda. E a gente tem que perceber a ajuda da pessoa que ajuda você a bordar sua camiseta, a pessoa que deu o banner que é super caro. Então, todas essas pessoas formam a família GTA. Então, o GTA é muito mais do que 23 pessoas. Elas são todas as pessoas que estão junto com a gente para fazerem a nossa história de uma maneira bonita, sabe? Então, eu me lembro, por exemplo, da mãe da Bianca num dia que faltou alfinete, né? Não tinha alfinete para continuar fazendo cenário. De repente, eu estou dando aula e chega a mãe da Bianca, nem sei. A Bianca deve ter falado para ela, que estava falando... Vem ela com 2 caixinhas de alfinete para a gente continuar fazendo o cenário. Pô, isso é maravilhoso. Uma pessoa que sai da sua casa para se preocupar com alfinete, para trazer, sabe? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar até mesmo nessas pessoas que trabalham para o colégio. Essa rede social, gente, não é para o GTA. Essa rede social que a gente forma é para a vida de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando lá de engenheiros, vocês vão precisar dessa rede de relação para que o trabalho de vocês aconteça, né? Então, é aquele cara, o tiozinho lá da obra que vai te abrir a porta num momento que ele não podia abrir, que você com o engenheiro. Então, é essa pessoa que te ajuda. Essas pessoas todas fazem com que o seu trabalho seja possível. Então, elas merecem o nosso olho. Eu faço questão e falo sempre, às vezes, eu não sei de todas, mas, gente, olhem, quem ajudou, quem deu o botão, quem deu não sei o quê, quem te abraçou na hora que você estava chorando, que você falou que você não conseguia. Essas pessoas são importantes para que a gente exista, né? Então, levem isso não só para o GTA, mas levem para a vida de vocês, para o trabalho de vocês. Agradecer as pessoas que fazem o seu trabalho possível. E eu faço questão, por exemplo, eu sei que o GTA não dá conta de tudo, mas depois eu faço questão de entregar um panetone, um chocolate, para as pessoas do ARC. Quem são as pessoas do ARC? O diretor? Não, o diretor vocês já deram, já fez o marketing. Eu faço questão de dar para o tiozinho que veio bater prego, o tiozinho que carregou e tirou o cenário, o tiozinho que vai lá e limpa o nosso banheiro todo dia. Essas pessoas fazem possível estar lá. Se aquele cara não vai todas as vezes, porque ele vai limpar na hora do almoço, mas ele vai às 6 horas da tarde, novamente, para ver se o banheiro está limpo, se tem papel, se tem não sei o quê. Isso é importante? Porque não dá para começar uma maquiagem sem ter todos os tipos de papel higiênico, papel toalha lá. Então, ele já sabe. Então, é um carinho especial que ele tem com a gente? É um carinho especial. E ele merece a minha atenção. Merece a atenção de todos nós. Então, essas pessoas, à parte, eu vou lá, acho que algumas pessoas me viram ano passado embrulhando aquele bando de panetone que eu embrulhei, para isso, né? É para isso. Então, eu faço questão que todo mundo entenda e saiba que eu vi, ou seja, que a gente viu que eles trabalharam com a gente junto, né? Isso é muito importante. Para mim, a produção é isso. Administrar dinheiro, não sei o quê. Ok, é chato, mas é possível. Agora, manter o nome do GTA e as nossas relações é muito mais importante. É importante. Então, para mim, a produção é o coração nesse sentido.
porque a gente, sem as outras pessoas, nós não conseguiríamos trabalhar. Sem a avó do Emura, sem a tia de não sei o quê, sem a mãe da Bianca, né? A gente não consegue trabalhar. Não vai ser possível. E se for possível, o nosso trabalho vai ficar muito mais chato e muito mais difícil sem essas pessoas que trabalham para a gente, porque gostam da gente. E não só um apoio material, mas também um apoio moral mesmo, né? Sim. Da gente ver que tem gente do outro lado, né? Que tem gente se importando com a gente, de que esse trabalho está sendo visto pelas pessoas, sabe? De que as pessoas estão ajudando a gente, estão lá com a gente para as coisas e tal, então nos dá um apoio moral da gente ter lá e, assim, a mãe de uma aluna a mãe de uma aluna ou aluno ter feito comida, assim, pra gente, sabe? A gente fala, pô, tipo, a gente... A primeira reação, na verdade, é que, mano, o GTA parece que não se alimenta, né, nos dias. Então, a primeira reação é que as coisas acabam muito rápido. Mas depois a gente pensa, poxa, tipo, legal, assim, tipo, é muito bom ter esse reconhecimento, sabe? É muito bom a gente saber que alguém fez comida pra gente. Então, é um apoio moral muito legal também. Não, e cabe a todo mundo, porque às vezes a sua mãe é estressada, tem muita coisa de trabalho, mas às vezes ela gosta de bordar, né? E às vezes integrar ela com isso, ela se sente participante. E é legal, né? Então, esse negócio de comida, eu não sentei com o Johnny e falei, Johnny, precisamos arrumar uma mãe para fazer comida para o GTA. Sinceramente, eu nunca pensei nisso, certo? Até que a mãe da Fernanda foi lá e começou a mandar. Eu falei, poxa, olha só que maravilha, né? Como as pessoas esperam isso, e que bacana. E depois veio a mãe da Bianca que assumiu, né? Então, alguém foi lá na mãe da Bianca? Não, ela viu que a Fernanda saiu, a mãe dela assumiu. Talvez a outra mãe assuma, talvez sim, talvez nenhuma mãe, talvez uma avó, talvez é você mesmo que queira desempenhar esse papel, né? Ou uma tia, ou sei lá quem. Né? Mas, e outras coisas que a gente não descobriu, quer dizer, a comida apareceu, então a gente descobriu que isso é importante. Pode aparecer outra coisa que a gente perceba que é importante também. Então, houve tempos que a mãe do Almauri era fotógrafa. Ela ia lá, fotografava tudo, não sei o que, tal. Ela ia fotografar ensaio, bastidor. Eu não pedi isso, porque eu sabia que era um trabalho tremendo. Mas ela se predispôs. Então, diversas habilidades que os pais, os avós têm, que podem contribuir muito com a gente, tá? Então, isso você tem que ficar de olho e possibilitar que a sua família chegue mais perto da gente. Quanto mais gente trabalhando junto, melhor vai ser. Sim, e essa coisa do que o GTA passa, assim, para os funcionários da escola, que para quem está lá dentro, é muito legal saber que a gente é querido. Então, quando os professores não vêm falar com a gente, ou ficam super felizes quando a gente vai entregar adesivo, ou o Silvão que passou vídeo, colocou o vídeo do GTA, não sei, não foi na minha sala, na sala de aula, tipo, isso é muito legal, saber que os funcionários, os professores, eles gostam da gente, entende? Não é, tá bom, mais uns adolescentes, aí é isso. Não, a gente tem, não sei, é um pouco diferente, sabe? Você vê que alguns professores gostam de vir conversar com a gente sobre isso, gostam de saber como é que tá, gostam de prestigiar a gente, enfim, isso é muito importante. Pode ir. Tá, eu tô passando. Aqui tem cartazes, os banners. Só algumas medidas aí, quantidade que sempre tem. Mas, por exemplo, no passado foi diferente. Que página vocês estão que no meu não está passando? Na 12, Marlis. 12. 12. Tá. Pode continuar. Tá. Não, só falando que a gente tem um número assim, mais ou menos, que pré-definido, mas que ele tá sujeito a mudanças dependendo da peça, sabe? Dependendo dos nossos recursos, dependendo do dia de apresentações, por exemplo, convites, 1980. Isso, se eu não me engano, foram para 9 apresentações. Tipo, se a gente fizer menos ou mais, pode mudar. Então depende muito da peça, depende muito... Enfim, depende muito de tudo. Ano passado, por exemplo, a gente teve condição de fazer 50 cartazes de cada, então a gente fez. Mas a gente avaliou nossos recursos e nossa situação. Então depende muito de cada ano quanto que a gente vai fazer, mas a gente tem isso como uma base, sabe? Só pra gente já ter uma segurança já. Só pra estar anotado. Ô, Maria, eu acho legal que todo santo ano a gente fala. Quantos convites mesmo que a gente fez do ano passado?
Medida de ansiedade. A gente não sabe isso de cabeça, tá toda hora perguntando. Esse ano mesmo, qual é o papel que imprimiu os convites? Como é que é o nome? Eu acho que a gente tem que imprimir numa folha de sulfite e pendurar lá no nosso muralzinho, sabe? Esqueceu? Vai lá, bate o olho e já sabe. Porque tem as medidas. Não registra de cabeça. A partir do ano passado, a gente começou a fazer a medida de 200 convites por dia. Eu lembro, para dar aquela garantia. A partir do ano passado, retrasado. Mas é bom ter anotado mesmo. Tem um outro PDF que tem tudo anotadinho. Não tem, tipo, o tipo de papel. Isso a gente precisa anotar bonitinho. Mas acho que convite, medida, isso tem tudo anotado. Então, Maria, faz isso numa folha de sulfite normal, com letra grande no Word, imprime e vamos colocar lá. Porque às vezes a Laura pode querer isso, saber disso para outra coisa. A gráfica, sabe? E aí tá lá, eu não preciso ficar procurando feito louca e nem ligando para vocês para perguntar. Eu acho legal isso ter na mão, na cara de todo mundo. Tá bom. Eu faço isso, imprimo e coloco lá. Aqui tem um modelo de orçamento, só para vocês verem como é. Tem um espacinho para nota fiscal. Então, é sempre importante guardar a nota fiscal e me dar. Antes que pensem, eu sei que eu já cometi um erro ano passado, já quero pedir desculpa os desse momento, que eu perdi uma notinha fiscal, mas no final deu tudo certo. Enfim, mas sempre...